Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Já te desejo desde já uma excelente sexta-feira, que Deus possa aí abençoar o seu dia. Pessoal, vídeo recheado de informações. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Quero saber onde você está e quero responder cada um de vocês. Pessoal, vídeo recheado aí de informações, as melhores notícias do dia de hoje. Já vai deixando o like aí no canal, no vídeo. Vai deixando o like para ajudar a fortalecer o nosso canal. E compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Pessoal, vale a pena ficar até o final. Vídeo excelente, muito aí revelador. E eu trouxe para vocês aí as melhores informações. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Falar de Anitta, mas vamos lá. O Ciro Gomes virou réu agora por violência política de gênero contra uma senadora, a quem chamou de assessora de assuntos de cama. A decisão foi tomada pela Justiça após denúncia da senadora, que considerou a declaração de Ciro como ofensiva e desrespeitosa. O caso gerou uma grande repercussão e debates. Serrão, agressividade é uma marca de Ciro. Inclusive, me lembro de uma visita à AgriShow em 2022, Ribeirão Preto, pré-campanha ali em 2022, onde Ciro Gomes usou de xingamentos para se referir a alguns visitantes da feira que o questionavam sobre algumas pautas que ele defende. Pelo jeito, essa não foi a primeira e nem será a última vez de Ciro, hein, Serrão? Ah, com certeza absoluta. O Ciro só é muito eficiente quando ele vai falar mal do PT. Ele é o inimigo público número 1 da Petelândia, ele detona os caras de maneira virulenta. Nem Leonel Brizola conseguia ser tão eficiente quando fundou o PDT para bater no PT quanto Ciro Gomes consegue fazer. É o amigo que parece ser aliado do PT em algumas situações, mas na maioria das vezes é aquele inimigo amigo, é a falciane da política brasileira. E o Ciro peca exatamente por isso, a destemperança emocional com a qual ele faz política. Fala muita besteira, comete agressões absolutamente desnecessárias e mostra que é uma pessoa que, embora tenha um conhecimento técnico da gestão pública, ele tem, isso é inegável, mas na hora da gestão política ele é um elefante em loja de louça. Ele não tem a menor sensibilidade para estabelecer um diálogo, comete muito preconceito, ele tem um machismo latente, e isso incomoda a maior parte do eleitorado, principalmente o eleitorado feminino, que hoje é muito atento a esse tipo de bobagem. Só quem consegue superar ele é Lula. Lula é o cara que consegue falar mal das mulheres, esculachá-las e tem uma proteção impressionante da mídia, do establishment petralha. Então, tudo que ele agride, nada acontece. Já Ciro Gomes, não. Esse aí fala besteira e é punido. Lula, não. Mas, né, uma hora a casa pode cair para o presidente, que ontem conseguiu, num pequeno intervalo de tempo, avacalhar com as mulheres e avacalhar com os portadores de deficiência física. Lula, como sempre, nota -13 para você, craque da desgovernabilidade. Nacho, Lula protegido e Ciro desprestigiado por essa velha imprensa. Como seria, né, tratado pela mídia, pela velha mídia, se essa decisão tomada pela Justiça fosse contra Bolsonaro, hein, Dácio? Pois inclusive é uma decisão da Justiça Eleitoral, lastreado numa legislação que trata de detentores de cargos eletivos. O que me surpreende é justamente a ausência de isonomia, Pittoli e Serrão e Gerson Gomes. O que acontece é o seguinte, não é só o Lula. Vamos lembrar aqui que a Júlia Zanatta recentemente também foi agredida. Agredida na Comissão de Defesa da Mulher. Agredida também, com palavras, mas foi agredida. A Carla Zambelli, ela foi violentamente agredida na rua e depois em texto por um jornalista, inclusive tratando de questões morais. E a esquerda, aparentemente, tem uma espécie de salvo-conduto, uma carta de imunidade para poder agredir quem quiser, sendo mulher ou homem, seja lá o que for. A grande questão aqui é, será que o Ciro Gomes, se não estivesse fazendo as críticas que vem fazendo ao governo Lula, seria processado e esse processo seria acatado por uma justiça eleitoral
por conta dessa legislação? Essa que é a grande pergunta. Porque aparentemente, não importa o que é dito, mas quem diz. E nesse momento, aparentemente, Ciro Gomes se torna persona não grata desse sistema. Então, a grande dúvida que eu tenho é se ainda existe um Estado de Direito no Brasil. Aparentemente não. Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa do Ciro Gomes, não é a primeira vez que ele faz isso, mas antes, quando ele fazia isso, como ele fez em relação a Patrícia Pilar, a função da minha esposa na minha campanha é dormir comigo, vocês vão lembrar dessa declaração, ele disse que ele cometeu esse ato porque ele cresceu numa sociedade machista, ou seja, terceirizou a culpa. Naquela época, nada pegava no Ciro, e hoje passou a pegar. É só isso que eu observo. Ele está fora desse sistema de proteção. Coronel, esse Ciro Gomes ocupa de fato qual posição no tabuleiro político do Brasil hoje? Ele ocupa a posição do nosso saudoso e que já foi escolhido por muita gente como o vilão preferido da nação, que hoje está debilitado, preso, Roberto Jefferson. Por que eu faço essa comparação? O Ciro, ele conhece as entranhas do PT e desse sistema. Lá no estado dele, inclusive agora ele está brigado com o próprio irmão. Mas eu queria chamar a atenção, Pitoli, eu vou aproveitar a minha situação aqui nos Estados Unidos, de dizer para vocês que ontem, por exemplo, naquele grande evento do Partido Republicano, nós tivemos a palavra do vice-presidente, escolhido hoje, falará o Donald Trump. Mas ele é um senador da República. Veja que havia 2 senadores na disputa pela vice-presidência e um governador. Mas os senadores aqui nos Estados Unidos são somente 2 por estado, e o mandato é somente 6 anos, no Brasil são 8, e a gente tem aquela... E por isso o Serrão falou da importância da eleição de 2026, nós teremos 2/3 do Senado renovado. Mas você sabe, algum de vocês, eu faço esse desafio para vocês na bancada e para nossa audiência, algum de vocês já tinha ouvido falar em Janaína Freitas, essa senadora da República? Você sabe por que ninguém nunca ouviu falar nessa mulher? E o Ciro diz que a crítica que ele faz é justamente ao fato de que lá no estado dele, essa mulher é uma mulher que não reúne competência de ser uma senadora e pior, na opinião dele, no estado ela faz parte de um esquema de propina que, segundo ele, nenhuma obra acontece no seu estado sem pagamento de propina. E por que eu faço essa comparação com o Roberto Jefferson? Porque num momento como esse, quando a gente vê uma briga intestina, uma briga que reúne pessoas que já estiveram juntos no passado, em momentos em que o Ciro Gomes fechou os olhos para muita, mas muita falcatrua, e ele mesmo diz que ele conhece todos os podres do PT, nós, a população, os seres mortais, os comuns, temos que torcer para quem nessa briga? Temos que torcer para a briga. Ou seja, que nessa disputa até surjam aqueles podres, como o Roberto Jefferson fez ali apontando para o Dirceu, dizendo, sai daí, Dirceu, porque você vai derrubar o Lula. E o Lula disse que não sabia de nada lá no Mensalão. Agora, nesses momentos, veja que no Brasil, uma das maiores excrescências que existe é a nomeação de suplentes para o Senado Federal. Essa senhora, dona Janaína Freitas, na verdade, ela assumiu já como segunda suplente, porque a primeira suplente chamava Augusta Brito, que eu também nunca tinha ouvido falar. Por quê? Porque ela sai do Senado, passa uns diazinhos lá, ganha aquela aposentadoria ali que o Flávio Dino também ganhou, ficando apenas ali menos de um mês no Senado Federal, e aí fazem esse rodízio, e o eleitor que votou em um senador nem sabe quem representa o seu estado. No discurso ontem do J.D. Vance, todas as vezes que ele citava com orgulho o seu estado que ele representava, a multidão que ficava naquele curralzinho ali de cada um dos estados que é representados na convenção, vibravam, gritavam, porque aqui o senador, ele de fato representa o seu estado. Qual é a conexão, por exemplo, que o Randolph realmente tem com o Amapá? Ou com o Sarney, com o Maranhão? Nós sabemos os clãs de famílias, ou o Jader Barbalho lá com o Pará. Como é feita essa conexão nos seus estados? Então, eu quero dizer o seguinte, que essa briga ela só traz para a gente uma das maiores excrescências que existe no nosso país e que precisa ser alvo da reforma política, que é você eleger um senador e, na verdade, você está elegendo 2 suplentes que você não sabe nem quem são
e como chegaram lá e qual foram as articulações políticas feitas para que essas pessoas, num rodízio, assumam um dos cargos mais importantes da República. Há períodos, Pittoli, que você vai no Senado e você não encontra nem 1/3 das cadeiras ocupadas por pessoas que receberam votos. Bom, uma outra pauta diz que a Confederação Nacional da Indústria, CNI, pediu que o Plano Safra da Indústria seja transformado em uma política de Estado e receba, assim, mais recursos. A CNI argumenta que o plano é essencial para o desenvolvimento industrial do país e para a competitividade das empresas brasileiras no mercado global. O pedido foi feito durante um evento que reuniu líderes do setor industrial e representantes do governo. Coronel, existe alguma possibilidade de fato das empresas brasileiras, como estão estruturadas na área trabalhista e tributária, competirem no mercado global, Coronel? Pois é, você vê que a chamada que você fez da matéria, o tal do Plano Safra, ele é importante a gente entender que isso é um trocadilho, ele está entre aspas, né? Ou quando a gente fala de Plano Safra da Indústria, o que está querendo se ressaltar é o fato de que o grande agronegócio, que tem sido hoje realmente o grande fomentador do aumento do PIB, do Produto Interno Bruto, que inclusive é importante que a gente diga que ele continua aumentando, apesar de toda essa confusão do governo Lula. Porém, o agronegócio e até a agroindústria, né, eles demandam, e para que isso se transforme realmente numa política nacional de industrialização, de fomento da indústria, ele demanda uma seriedade do governo e até mesmo uma certa coerência filosófica. Eu explico. Você sabe que aqui nos Estados Unidos, eu falo de novo do senador que atualmente é o candidato a vice-presidente, ele foi eleito justamente porque ele veio daquela área industrial dos Estados Unidos, que era a grande eleitora, como é o trabalhismo na Inglaterra e como aqui nos Estados Unidos, as unions, os sindicatos, eles eram os grandes eleitores do Partido Democrata. Sabe o que aconteceu nas últimas décadas? A mesma coisa que aconteceu no Brasil. O Lula, quando ele vai para o 1º de maio e pensa que ele vai colocar ali as centrais sindicais e não aparece ninguém, é porque ele não percebeu que toda a política que é feita pela esquerda, ainda eixada na ideia de você defender o trabalhador, solapando o empresário, solapando a indústria, ou seja, você não entende que para gerar o emprego você precisa de um empreendedor, de um trabalhador que está empregado e conectado àquela estrutura que mais emprega, que é justamente a indústria. Então você veja que o setor de serviços cresceu demais, o pessoal foi para outras coisas, está todo mundo empreendendo, apareceu MEI para tudo que é lado, até o Flávio Dino outro dia disse que quem entrega pizza ou quem pega a sua motocicleta, a sua bicicleta, não é empreendedor, não devia estar sendo considerado um microempreendedor individual. Ou seja, essa distorção do socialismo, do comunismo, ela na verdade é um tiro no pé. Por isso eu te digo, Pittoli, que esse plano safra da indústria, mesmo que fomentado pelo nosso vice-presidente que acumula a função de ministro da indústria, né, e do comércio, nós podemos dizer o seguinte: enquanto esse grupo tiver a cabeça de um socialismo sindical, nós jamais teremos uma política industrial focada realmente na geração de emprego, porque eles demonizam justamente aquele que gera emprego. Exatamente nesse sentido, Darcio, que o coronel colocou agora, temos um governo estatizante, amigo de centrais sindicais, embora os amigos não foram para a festa do 1º de maio, e que sempre que possível esse governo dispara contra o empregador, né, oferece algum campo fértil, né, esse governo que aí está, para esse crescimento de fato acontecer? Exatamente. Eu acredito que, na verdade, nós não temos uma cultura de desenvolvimento. Por exemplo, Pittoli, veja só, o Plano Safra, a gente está falando aí de 475 bilhões em relação ao agro. O investimento, esse investimento do Mais Produção, que a CNI está apontando, são 75 bilhões. Nós estamos falando de um setor que produz mais de 20% do nosso PIB. É uma diferença muito grande de investimento. Mas o problema não é só o investimento não, Pittoli. O problema é a cultura. A gente precisaria, por exemplo,
de melhorar a autonomia do INPI para melhorar a rapidez em relação às patentes. Isso é um problema, isso é um gargalo da indústria. A gente precisa de mexer na legislação, na 1433, lá no seu artigo 26, que trata das compras governamentais, porque isso influencia. Inclusive, esse é um problema da Avibras estar indo embora. Se o Exército Brasileiro comprasse da Avibras para exportar, você não tem a dúvida que a Avibras estaria salva. Ou seja, a compra governamental pode influenciar na indústria. Nem vou falar de infraestrutura de escoamento, de produção, nada disso não. Tem muitas áreas, por exemplo, trazer a ciência, a tecnologia, a educação, as universidades para o desenvolvimento de tecnologia, para que não fiquemos dependendo de tecnologia externa. Tem muitas coisas que esse governo, se tivesse uma cultura de reindustrialização do país, poderia fazer. E para encerrar, Pitoli, veja só que curiosidade que a gente está vivendo, olha o momento que a gente está vivendo. 80% do óleo vegetal do mundo é produzido por Rússia e Ucrânia. 80% do óleo vegetal. Imagina que loucura, os dois estão em guerra. A produção do agro europeu parou recentemente por um protesto que todos vocês viram. Houve uma queda de safra nos Estados Unidos por conta de uma seca, eles tiveram 18% de queda no ano passado. Era o momento do Brasil explodir. E qual que é a sinalização do governo? Mandar uma medida provisória, a 1227, que foi devolvida pelo Pacheco, acabando com a compensação financeira para, por exemplo, a industrialização lá na agroindústria. Ou seja, aquela soja comprada para a produção do óleo não teria mais o PIS e o COFINS compensado financeiramente para a indústria, atacando de forma frontal a indústria nacional. O governo ele não sinaliza que deseja esse desenvolvimento para o Brasil. Ao contrário, parece até que a gente está governado por alguém que trabalha para quem está fora. É isso, Pitoli. Agora, Serrão, e esse setor se sente à vontade para negociar com o Alckmin, com o Márcio França, na condição de representantes desse governo, Serrão? Pois é, aí vem o que o Darcy colocou muito bem, a questão é cultural. O empresário brasileiro continua no modelo capimunista, ele é Estado dependente. Ele não está querendo aumento de produtividade, ele não está querendo efetivamente redução de tributo, ele quer favor do Estado. Ele quer empréstimos facilitados, ele quer a linha de crédito a perder de vista, ele quer, se possível, um perdão para uma dívida que ele contraiu anteriormente, ele agora, por algum motivo, não quer pagar. Então, é uma visão rentista. É uma visão não produtiva. É isso que nós temos que mudar no Brasil. A visão tem que mudar completamente. A gente tem que ter um país cujo empresário pensa na infraestrutura, que é o que mata hoje o Brasil. O empresário que pense em cada vez exigir do governo menos imposto. E para isso ele vai ter que ter um governo enxuto, uma máquina pública que não gaste tanto, que faça primeiro reforma administrativa antes da reforma tributária. Só que esse parlamentar, esse nosso representante do povo, que é bancado por esse empresário, ele defende o modelo capimunista. Por isso que o Brasil está no atraso. O problema é estrutural e cultural. A gente vai ter que discutir, debater isso para poder mudar o país. A turma aqui está acostumada com o capimunismo. Por isso que é um país que tem tanto jegue pensando aí na política, na economia e em outras áreas que deveriam ser estratégicas. Tá aí, pessoal, as informações e agora mais uma bomba aí do PT, como sempre, né? Esse desgoverno Lula. Uma presepada atrás da outra, né, pessoal? E agora mais uma, vamos lá. PT acumula uma dívida de 22 milhões em INSS e FGTS de trabalhadores. Com a proposta de ajuste fiscal destinada aos partidos políticos, o Partido dos Trabalhadores PT parece estar entre os principais beneficiários. Atualmente, o PT enfrenta uma dívida impressionante de 22,2 milhões junto à União, sendo a maioria desta dívida relacionada à Previdência Social, de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A proposta de emenda à Constituição, PEC número 9/2023, conhecida popularmente como PEC da Anistia,
oferece uma oportunidade para os partidos renegociarem seus débitos com o governo. Este novo projeto de lei propõe que essas dívidas possam ser parceladas em até 60 vezes, o que inclui uma importante parcela do montante devido pelo PT. O que é a PEC da anistia e como ela funciona? A PEC da anistia foi aprovada recentemente pelos deputados e agora segue para avaliação do Senado. O texto prevê a anulação de diversas dívidas dos partidos políticos, exceto aquelas relacionadas à Previdência, que poderão ser parceladas. O objetivo é sanar as pendências financeiras acumuladas pelas legendas, uma vez que detém imunidade tributária conforme estipulada a Constituição. Tá aí o PT, né, com mais uma dívida, e quem vai pagar isso é o povo brasileiro. Não tá aí, né, o Tachad colocando imposto aí nas costas da população brasileira, né? Virou um meme mundial. E essas dívidas acumuladas do governo do PT, né, do Lula, claro que quem vai pagar a conta somos nós, né? Pagadores de impostos, infelizmente. É como se fosse assim, o PT vai lá, faz uma dívida, aí ele não tem dinheiro para arcar, ele começa a aumentar os impostos para sanar essas dívidas criadas, né? Vamos para outra informação, e agora falando aí do Tarcísio, pessoal. O Tarcísio abre consulta pública sobre escolas cívico-militares. A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo lançou a segunda etapa da consulta pública para discutir o avanço nas transformações das escolas em cívico-militares. Essa movimentação visa envolver não só diretores, como já ocorreu na fase anterior, mas também a vasta comunidade escolar, que inclui professores, funcionários, pais, responsáveis e alunos acima de 16 anos. A consulta pública, que se estende até 31 de julho, coletará as opiniões de diversas partes da comunidade educacional. As informações adquiridas serão examinadas cuidadosamente a partir do dia 1º de agosto, com resultados previstos para serem divulgados na segunda metade do mesmo mês. O governador Tarcísio de Freitas sustenta o plano de implementar a medida em 45 instituições até o ano de 2025, com o objetivo a longo prazo de alcançar 100 escolas. Qual é o objetivo das escolas cívico-militares propostas pelo governo? O projeto das escolas cívico-militares não apenas busca integrar princípios militares e disciplinas de respeito dentro do ambiente escolar, mas também garantir a continuidade do currículo oficial paulista. Este modelo é apontado pelo governo atual como uma ferramenta para melhorar a qualidade da educação, assim como para fortalecer a ordem e o civismo entre os estudantes. O que acontece se houver mais interesse do que vagas disponíveis? Caso a demanda supere o número de 45 escolas disponíveis para a transformação inicial, a Secretaria de Educação adotará critérios rigorosos para a seleção das escolas elegíveis. Esses critérios serão transparentes e objetivarão atender a áreas com maior necessidade de reestruturação e impacto educacional positivo. Tá aí o Tarcísio, né? Como sempre, mandando ver nas escolas cívico-militares no estado de São Paulo. E isso a gente sabe que, né, os ministros do STF tentando de todas as formas aí barrar essas escolas de alguma forma, né, pessoal? E o governo do Tarcísio sempre atento às necessidades e, lógico, né, pessoal, a organização aí que essas escolas cívicos militares proporcionam para a sociedade, né? Totalmente diferente aí das escolas, na sua grande maioria no país, as escolas cívico-militares, elas têm uma organização e respeito, né? Acima de tudo, respeito aí com alunos e professores. Vamos para outra informação e agora falando do Joe Biden, pessoal. Joe Biden, né,
O jornal americano crava que Biden deve anunciar desistência neste fim de semana. Joe Biden, que já está doente, que já está com uma idade avançada, que está com Covid-19, provavelmente deve abandonar aí a corrida presidencial. Aos 81 anos, Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, parece estar enfrentando um momento decisivo em sua carreira política. Recentemente, fontes de um conhecido portal americano, Axios, sugeriram que Biden estaria considerando desistir de sua campanha à reeleição. Essa informação chega em meio a debates sobre sua capacidade de liderança, após um desempenho questionável em um debate da CNN e algumas gafes em discursos públicos. Embora o presidente tenha mantido sua campanha até o momento, com afirmações públicas de que se manteria na corrida, o cenário parece incerto. Líderes importantes do Partido Democrata, incluindo Chuck Schumer e Nancy Pelosi, já manifestaram preocupações, sugerindo que sua permanência na disputa poderia comprometer a reconquista do controle da Câmara dos Representantes nas eleições de novembro. Qual é a real situação de Joe Biden na corrida eleitoral? As especulações em torno de Biden vêm crescendo, especialmente com relatos que sugerem uma certa hesitação interna dentro do Partido Democrata. Mesmo figuras como Barack Obama, que sempre estiveram ao lado de Biden, parecem agora aconselhá-lo a reconsiderar sua participação nas eleições presidenciais de 2024. Tá aí Joe Biden, né? Tentando de todas as formas se manter no poder, mas infelizmente, ao que tudo indica, ele irá abandonar aí a corrida presidencial para sua reeleição. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das notícias. Vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está falando, o que você está achando deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai deixando o like, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Eu também já te faço um convite, se você não é inscrito no canal, a se inscrever, clicando no botão inscrever-se. Clica nesse botão, já está inscrito no canal e ativa o sininho das notificações para receber aí as notificações no seu celular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.